Bom, voltando aqui, essa é a segunda parte da web-aula número 3, a web-aula sobre questão de direito. Quais são essas 4 assinaturas que a gente precisa ter para desenvolver o nosso curta-metragem? A primeira é o direito de autor, né? O autor é aquele que dirigiu o projeto audiovisual ou é aquele que fez o roteiro do projeto audiovisual e que a partir do roteiro foi pensado uma direção. Então, quem desenvolveu o roteiro e quem desenvolveu a direção do projeto audiovisual precisam assinar o direito de autor, tá? No nosso site, no telabr.com.br/webaulas, tem ali dentro do material de apoio um modelo de autorização, tá? Então, direito do autor, no nosso caso, é assinado por todo mundo do grupo. Por que todo mundo do grupo? Porque nosso projeto ele prima por uma obra coletiva, né? Por ser uma obra coletiva, onde todo mundo dá opinião sobre questões de direção ou questões de roteiro. Então, nesse caso aqui, direito de autor, por favor, todo mundo assine como diretor e como autor do projeto, tá? O segundo direito aqui é o direito de uso da imagem e do som. Esse direito é dedicado aos atores ou atrizes que compõem o projeto. Tá? Todo mundo que deu, de alguma forma, a contribuição em imagem ou som para o filme precisa assinar essa autorização aqui. Depois vem o direito sobre obra conexa, por exemplo, eu estou fazendo uma trilha sonora que vai fazer parte desse projeto, desse curta. Então, eu preciso assinar uma autorização de liberação dessa trilha sonora para o uso dentro deste filme. E uma quarta autorização, que não tem muito a ver com direito autoral, mas ela está aqui dentro, a autorização do uso de locação. O que é locação? É o espaço onde a gente filma determinada cena. Por exemplo, eu estou filmando aqui na minha casa, então não preciso pedir autorização para ninguém, porque é minha casa, mas num projeto coletivo, mesmo que seja na casa de determinado aluno, a gente vai filmar na casa do João lá, por exemplo, peça para ele assinar, peça para a mãe ou para o pai, enfim, para o responsável pela locação, assinar, porque esse projeto é um projeto coletivo, e então todo mundo precisa assinar a autorização para entregar para o mediador desse projeto. No nosso caso, nossa oficina Stella Brasil, quem media esse projeto, quem reúne essas autorizações são as oficinas Stella Brasil. Mas no caso da sua escola, eu acho que vocês precisam escolher alguém para centralizar todos esses dados, né, para não perder essas assinaturas todas, tá? Então, vamos imaginar então as quatro cenas que fazem parte desse filme. Nosso plano de filmagem aqui, ele tem 4 cenas. A primeira cena é uma externa, dia, e filmada na rua. A segunda cena ela é externa, dia, centro comercial. Então, em algum lugar que é um centro comercial aberto. A terceira cena também é externa, dia, e é filmada na escadaria da escola. A quarta cena, interna, noite. Então essa aqui é a primeira cena, externa, dia, rua, 2 personagens conversam enquanto caminham. O que a gente precisa aqui, logo de cara? 2 autorizações aqui. Separem 2 folhas com autorização do direito de imagem e som para esses atores. Não tem locação porque está filmando na rua, nesse caso não precisamos de autorização de locação. Mas lembre-se que em algumas cidades, como São Paulo ou Rio de Janeiro, para filmar na rua, a gente precisa ter uma autorização da prefeitura para colocar a câmera na rua. Isso vocês podem checar no site da prefeitura da sua cidade ou ligar na prefeitura da sua cidade para checar. Em cidade pequena eu acredito que não tem esse tipo de problema, mas aqui em São Paulo, por conta de ter um trânsito muito grande, por ter, enfim, uma série de questões, para filmar na rua, o legal é avisar a prefeitura, tá? Tem um outro detalhe aqui importante dessa cena. Eu disse que tem 2 personagens, né? Então, se esses personagens forem menor de idade, né, com menos de 18 anos, os pais ou responsáveis devem assinar a autorização, né, já que no Brasil a maioridade civil é a partir dos 18 anos completos. Então, os jovens com menos de 18 anos precisam da assinatura do pai ou da mãe ou do responsável. Cena número 2. Externa, dia, centro comercial. 2 jovens, Rafael e Lucas, entram em uma lanchonete. Essa lanchonete é ao ar livre, então está ali externa, dia. A mesa ao fundo está ocupada por 2 garotas. O garçom aparece com cardápio e bandeja com lanches. O jovem 1, que é o Rafael, derruba a bandeja do garçom.
de forma acidental e a gente tem uma música ambiente. Essa cena, na nossa produção, a gente vai ter que pensar em mais detalhes. A gente tem 2 jovens que já assinaram a autorização lá na primeira cena, ok? O Rafael e o Lucas já estão autorizados, eles são menores de idade, por exemplo, mas os pais assinaram. Mas aqui nessa segunda cena entrou uma outra questão. A gente tem a lanchonete, então a lanchonete é um centro comercial, a gente precisa da autorização, que é na verdade um acordo de uso, né? Essa pessoa, o dono da lanchonete ou o responsável por ela está cedendo, está ciente da nossa gravação acima de tudo. A gente não está filmando escondido, ele está ciente que a gente está gravando lá, então a gente precisa de uma autorização dele. E tem também 2 garotas que aparecem ao fundo. Essas 2 garotas, elas também entram aqui no direito de uso de imagem e som, não como elenco principal do filme, mas elas entram como figuração, ok? E tem também uma terceira autorização aqui, que é a sobre trilha sonora. Lembrando que no nosso caso desse filme tem uma música ambiente de fundo. Tem um resuminho aqui de como é complexo conseguir direito autoral sobre trilha sonora. Então a gente precisa ter essas autorizações todas. Normalmente, um produtor musical, ele detém os direitos sobre interpretação, ele já detém os direitos sobre autor da letra, autor musical, né? E também detém os direitos sobre interpretação e sobre o fonograma. Para ele chegar ao fonograma, ele já pegou a autorização de todo mundo anteriormente e já tem com certeza ali a autorização para fazer o que quiser com essa música, né? Então, normalmente é esse cara, o produtor musical, que a gente vai encontrar lá no fonograma, que a gente vai correr atrás caso vocês queiram uma música que já tenha fonograma. Mas eu já vou antecipar, isso é muito difícil e muito demorado, tá? Próximo passo aqui, terceira cena. Externa, dia, escadaria da escola. Então essa terceira cena ela se passa dentro de uma escola e na escadaria. Do lado de fora é dia, né? E aqui tem uma descrição da cena. Alguns jovens conversam entre si e paqueram meninas sentadas na escada, entre elas Marília. Jovens vão conversar com as meninas, menos Rafael, que demonstra insegurança. Um rapaz aproxima-se e entrega discretamente um pequeno pacote para o Rafael. Tá? Então essa é a descrição da cena e a gente vai, a partir dela, entender quais são os nossos deveres legais aqui. Então, a gente já conseguiu nas cenas anteriores a autorização do uso de imagem e som para o Rafael, para o Lucas, enfim, para a figuração, mas aqui apareceu mais uma pessoa importante para o filme, que é a Marília. Então a Marília, provavelmente ela é uma protagonista e a gente não tinha ainda a autorização dela, então agora a gente corre atrás da autorização dela. Qual é o nosso cenário aqui? A questão é que a gente vai gravar na escadaria da escola. Então aqui, gente, a escadaria de uma escola, ela faz parte da escola e a gente precisa avisar a diretora que a gente quer gravar ali, certo? A diretora precisa estar ciente, ou o diretor precisa estar ciente da nossa gravação, ok? Quarta cena. Interior, noite. Essa cena aqui é gravada num lugar fechado. Então, normalmente a gente descreve assim. Rafael sozinho em seu quarto, abre pacote. Reluta, mas toma uma decisão. Então, o que será que o Rafael toma aqui de decisão? Pensando aqui tecnicamente. Direito do uso de imagem e som do elenco. Bom, isso a gente já conseguiu, o Rafael já apareceu antes, não precisa ficar pedindo autorização cena a cena. Uma autorização para o filme todo basta, né? E a gente tem também um acordo do uso de espaço, né? Então é uma casa, a gente precisa pedir autorização para o dono dessa casa. Aqui eu coloquei um detalhe, uma observação, a gente não sabe o que é que esse Rafael vai pegar nesse pacote aí, mas vamos supor que seja alguma droga, né? Um produto ilícito, né? Se ele vai fazer uso de um produto ilícito, que seja, e isso vai ser mostrado no filme, a gente precisa parar, o grupo precisa pensar, porque aí entra uma questão que é a classificação indicativa, que tem determinadas coisas que a gente não pode mostrar na câmera, né? Uma violência excessiva, né? Cenas de sexo, o uso de drogas, enfim, tem uma questão aí que eu vou fazer aqui uma observação, pensando que são jovens, né? Que
a gente tem no Brasil a classificação indicativa, que tem uma série de graus, tem uma gradação para determinado uso, né? Então, não recomendado para menor de 10 anos, não recomendado para menor de 12 anos, 14, 16 ou até 18 anos. Você vai encontrar mais detalhes, né? Basta também um Google para você encontrar muita informação sobre isso. Quando é livre, não tem nenhum conteúdo polêmico, né? Pode ser exibido em qualquer horário, em qualquer meio, né? Quando tem, por exemplo, hipoteticamente, no nosso filme, cena de consumo de droga, né, a gente tem uma classificação indicativa aqui de 12 anos. Então precisa ter mais de 12 anos para poder ver esse filme. E aqui tem até um horário de exibição, isso aqui eu acho que é voltado para a TV, né? Já que nosso projeto provavelmente vai para a internet, isso é muito difícil de controlar o horário de exibição. Mas, pensando aqui no nosso filme, se você coloca uma cena de consumo de droga ou agressão física, que são muito interessantes serem, né, pautadas em um projeto audiovisual, mas é preciso ter um cuidado porque isso pode limitar seu filme a ficar restrito a uma faixa etária e ter uma dificuldade de exibição, né? Como é que a gente vai exibir um filme que tem cena de tortura dentro da escola, né? Então é preciso pensar se vale a pena ou não mostrar esse tipo de elemento, porque seu filme pode ficar amarrado a isso. Bom, então agora você está ficando já um especialista em direito autoral dentro do nosso tipo de projeto, né? Passamos pela primeira parte sobre questões teóricas, fomos para a prática e agora a gente vai para a terceira parte, que é totalmente dedicada para trilha sonora, ok? Vamos lá.